Graças e paz, amados. Vamos iniciar rapidamente o nosso estudo de hoje. Você pode sentar. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com todos. Hoje é o nosso último encontro. Aos amados irmãos que fizeram pela primeira vez o Atos e ainda não passaram pelo Start para Líderes, estando em casa ou estando aqui conosco, a partir de segunda vocês estarão fazendo o Start. Mas ele leva o nome de Start para Líderes, e eu acho que sobre a minha vida eu vou sentar no banquinho, eu não vou exercer liderança, ou até posso fazer parte de algum ministério, mas não necessariamente da liderança. Mas o Start para Líderes, ele não é necessariamente uma formação que vai indicar novos líderes para a igreja. Mas é importante passar por esse processo, passar por esse momento, para que, em caso do irmão despertar aquela vontade, o desejo por algum ministério, ele possa entender como funciona melhor, especialmente os pequenos grupos da nossa igreja. A ideia é que segunda-feira que vem nós tenhamos uma nova turma do Atos, e aí nós poderemos ter dois momentos. Se nós tivermos uma quantidade de novas pessoas interessantes, nós reiniciamos o Atos do início, estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Se nós não tivermos, nós provavelmente ou vamos dar uma segurada nele para fazer, que é o tempo que junta mais gente, ou então é possível que a gente traga um outro estudo da parte do nosso Deus. No Atos 29, por exemplo, já foi dado o estudo dos evangelhos, já foi dado o estudo das cartas paulinas, já foi dado o estudo do Apocalipse. Esses são alguns exemplos. Então, o Atos, ele é como, em algumas igrejas, a nossa escola bíblica, tá bem? A ideia é continuidade sempre na palavra. Semana passada, a gente falava a respeito de Paulo, e eu esqueci de falar que, obviamente, Paulo ou Saulo não foi transformado em Paulo. Saulo e Paulo são a mesma pessoa. Não há um rebatismo no nome, na nomenclatura de Paulo. Na realidade, o nome Saulo é um nome hebraico e o nome Paulo é um nome romano ou latino. Mas não há necessariamente uma transformação, e esse personagem ele vai ser um verdadeiro divisor de águas para a história do cristianismo após Jesus, justamente porque a partir dele o cristianismo vai expandir as suas fronteiras para além de Jerusalém, para além de Israel, e vai alcançar novos povos. Uma coisa que eu queria deixar para vocês, que é bem interessante, é uma pincelada rápida nas cartas. Nós temos na estrutura do Novo Testamento 4 evangelhos, que são discípulos diretos de Jesus, ou co-discípulos. Mateus e João são discípulos diretos de Jesus, Lucas é discípulo de Paulo e Marcos é discípulo de Pedro, que vão escrever os relatos do nascimento até a ressurreição de Cristo. Nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos do Espírito Santo de Deus na igreja, através dos apóstolos. Nós temos uma série de cartas, a maioria delas escritas pelo apóstolo Paulo, ou então cartas que a gente chama de deuteropaulinas, que foram escritas por alguém que ia escrevendo na medida que Paulo ia ditando. É possível, por exemplo, meu irmão Wagner, que Lucas tenha escrito algumas cartas devido a algumas situações que Paulo se encontrava. Na prisão, poderia ser um fator limitante para Paulo ter acesso a pergaminho, tinta, caneta, e aquilo poderia ser um fator complicador. Mas outros historiadores vão dizer que Paulo, ele vai, por exemplo, no final da vida, se tornar cego, e ele precisa de ajuda de algumas pessoas para escrever as cartas que ele vai ditando. O que é que tem de verdade, o que é que não tem, a gente não pode afirmar, porque não está relatado na Bíblia. A maioria são relatados por Flávio Josefo, importante historiador do século I depois de Cristo. Nós temos cartas
As cartas paulinas, elas se dividem em duas frentes, que são cartas às igrejas, por exemplo, Corinto, Romanos, Tessalonicenses, Colossenses, Gálatas, Efésios, e nós temos as cartas pastorais de Paulo, são cartas para pessoas, Tito, Timóteo, que tem 2 cartas, e Filemon. Além das cartas de Paulo, nós temos mais 2 estruturas importantes, as chamadas cartas universais, foram escritas por outras pessoas, por exemplo, Pedro e João. João é o que escreve, por exemplo, uma grande quantidade de livros da Bíblia. Ele escreveu o Evangelho segundo João, a revelação do Apocalipse dada pelo próprio Cristo e 3 cartas universais, 1ª, 2ª e 3ª de João. Pedro também vai escrever 2 cartas e nós temos ainda a carta de Judas e deixa eu ver se me recordo, se me falha a memória, eu não me recordo bem agora, deve ter mais alguma, além obviamente do Apocalipse. Eu queria falar rapidamente, antes de avançar para a última temática, sobre essas cartas, as cartas e o teor delas, um resumo do teor delas. Veja, tem um Atos só sobre cartas paulinas, não tem como eu pegar o que eu faço em 5 encontros e em 10 minutos passar tudo para vocês. É impossível, mas a gente pode tentar fazer um resumo. As cartas, elas não estão em ordem cronológica, ou seja, não estão na ordem de data que Paulo teria escrito. A gente tem uma ordem que foi definida pelos cânons, pelos concílios, que nada mais são do que conferências humanas que vão estabelecer a ordem em que os livros bíblicos vão se encontrar. Os irmãos sabem qual o primeiro livro escrito da Bíblia? Quem pode dizer? Jó. O primeiro livro escrito da Bíblia é o livro de Jó. É atribuído a Moisés extraoficialmente, mas a história de Jó teria se passado antes ainda da história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e só que aí no cânon, na organização da Bíblia, o livro de Jó está lá no meio, né? Ele está ali próximo aos Salmos, Provérbios, livros poéticos, né? Depois é que vai vir ser escrito o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e aí vai seguindo Crônicas, Reis, Juízes, e por aí vai, tá bom? A primeira carta que nós temos de Paulo é a carta aos Romanos. Eu chamo de quinto evangelho. Alguns chamam o quinto evangelho o livro de Atos. De fato, o livro de Atos é muito importante para a história da igreja, mostra grandes atitudes do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, o grande crescimento que nós vimos nesses últimos encontros, mas é Romanos onde vai aparecer pela primeira vez o que a gente chama de teologia. Romanos nada mais é do que um grande tratado teológico e uma grande defesa da fé cristã feita pelo apóstolo Paulo. Ele vai ali trazer informações a respeito de graça, a respeito de fé, a respeito da antiga e da nova aliança, a respeito do sacrifício final e suficiente de Cristo. Finalmente alguém vai pegar toda aquela experiência vivida por Cristo, pelos apóstolos e pelo início da igreja e começar a criar algumas teorias que vão nos servir bastante. Obviamente que a teologia, pela teologia, não resolve nossas vidas. É preciso ter a aplicação do que está na Bíblia e do que nós estudamos na Bíblia na nossa vida pessoal. Se não houver essa aplicação, a teologia, ela simplesmente não nos serve. É necessário que haja as duas coisas, a prática e a teoria. E Romanos mostra muito na teoria até o capítulo 12, só que a partir do capítulo 13 até o capítulo 16, aí Romanos vai mostrar as aplicações pessoais daquela teoria. Onde é que se aplica, por exemplo, a questão da santidade? Onde é que se aplica a questão da eleição?
onde é que se aplica a questão da exclusividade da salvação através da graça de Jesus. Então, Paulo ele não vai ficar preso apenas em teoria e vai usar esse tratado teológico para nos ensinar bastante. Por que é que eu chamo também de quinto evangelho? A gente tem grandes figuras na história do cristianismo que vão considerar Romanos de fato o quinto evangelho. Martinho Lutero, por exemplo, o grande reformador do século XVI, que vai haver aquele rompimento com a Igreja Católica e ele vai usar muito de Romanos para construir as 95 teses que vão dar início às chamadas igrejas evangélicas. Santo Agostinho, ainda no século IV depois de Cristo, talvez o primeiro grande teólogo da história da igreja, o primeiro grande pensador da Bíblia, Santo Agostinho. João Crisóstomo também, lá no século III. Esses caras vão dizer, olha, sem Romanos, obviamente sem a completude da Bíblia, mas especialmente sem Romanos, a gente vai meio que tatear no escuro. A gente precisa entender quais os conceitos teológicos que existem. E obviamente existem outras pessoas. John Wesley, por exemplo, veja, pessoas de diferentes credos no sentido de tradições, né? John Wesley é um entusiasta da santidade. A partir de John Wesley vai nascer, por exemplo, as igrejas metodistas, a igreja do Nazareno, hoje mais moderna, né? Já através de Lutero, o que a gente chama de teologia luterana, que se assemelha mais hoje em dia seria a igreja luterana e, por incrível que pareça, as Assembleias de Deus, porque a teologia luterana é muito ligada à cruz, à questão do sofrimento. Mas enfim, são diferentes tradições do cristianismo que vão usar o livro de Romanos. Coríntios, outras cartas importantes, e aqui eu vou dar uma curiosidade para vocês, e quando a gente tiver um estudo sobre cartas, a gente vai aprofundar. Não existem apenas 2 cartas aos Coríntios, foram escritas 4 cartas aos Coríntios. Isso está disposto, revelado tanto em 1 Coríntios 7, quanto na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Paulo ele revela que já tinha escrito antes de escrever a primeira carta. O que é que aconteceu com essas 2 cartas que teriam sido a primeira e a terceira, nós não sabemos. Um dia desses um colega meu perguntou, e se essas cartas aparecessem hoje? O que é que a gente ia fazer com elas? Ia inserir na Bíblia, não ia? Disse, deixa essas cartas escondidas, que é o melhor que a gente faz, porque senão seria confusão. Tudo que a gente precisa saber de Coríntios está em o que a gente conhece em 1ª e 2ª aos Coríntios, que na realidade seria a 2ª e a 4ª carta aos Coríntios. É uma carta que vai falar a respeito da organização da igreja. Paulo ele está falando para uma igreja sólida, que tem muitos dons espirituais, mas que também tem muitos problemas. A gente vai dissecar esses problemas, e eu acho que nas últimas 2 oportunidades eu até já falei dos vários problemas existentes na igreja de Corinto. Por exemplo, problemas de ordens de organização do dom, meu irmão George. As pessoas usavam deliberadamente os seus dons espirituais de maneira desorganizada. A ceia do Senhor era totalmente desorganizada. Para vocês terem ideia, as pessoas faziam da ceia uma verdadeira festa, mas não é festa no sentido que nós fazemos aqui, por exemplo, quando alguém entrega-se a Jesus. Elas faziam grandes bebedices, elas faziam grandes farras, e aí isso começou a gerar um problema. Pessoas que tinham muito dinheiro, irmã Regina, iam para a igreja, que eram nos lares, que eram nas casas, e se empanturravam de comida e de bebida, e existiam irmãos extremamente pobres, que não comiam absolutamente nada. Aí Paulo ele vai regulamentar a ceia do Senhor. Olha, quem tem fome, coma em casa. Se vocês estão vindo para a ceia para se empanturrar, o objetivo de vocês está errado. Quando vocês comerem, esperem uns pelos outros. É por causa disso que existe entre vós muitos doentes e outros que dormem. Pessoas que morreram, inclusive. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele vai regulamentar a ceia do Senhor, coisa que Jesus não tinha essa preocupação. Qual era a preocupação de Jesus?
fazer a ceia, demonstrar a importância de partilhar do pão, do partilhar do vinho e fazer isso até que ele volte. Paulo, ele agora vai regulamentar, inclusive teologicamente, esse tipo de coisa e tantas outras coisas vistas em Coríntios. A carta aos Gálatas, da igreja da Galácia, ela é uma carta voltada a ensinar o que são obras da carne e o que é o fruto do Espírito. É basicamente isso. E se você ler no livro de Atos, quando Paulo implementa a igreja na Galácia, aos Gálatas, ele sai de lá muito feliz, muito repleto. Só que depois, se você for ler a carta aos Gálatas, você vai ficar meio, poxa, Paulo pegou pesado. Paulo chega ao ponto de dizer: eu acabei de sair do meio de vocês, ensinei tudo certinho, vocês já estão fazendo tudo errado. A carta são 6 capítulos apenas, mas é talvez a carta em que Paulo dá mais porrada. É 6 capítulos de, se olhar para o olho de Paulo é porrada, se abaixar o olho, aí é cascudo. É porrada demais que Paulo dá para ensinar o povo o que era as obras da carne e o que é o fruto do Espírito. Carta aos Efésios é uma carta em que Paulo vai falar muito sobre igreja, sobre a noiva. Ele vai falar sobre a armadura espiritual dos cristãos para enfrentar as batalhas do inimigo. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, as sandálias e a espada do evangelho, o escudo da fé. Ele vai falar bastante a respeito do templo, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Vai falar que nós somos membros de um só corpo e nós temos um cabeça que é Cristo. E se o dedo está doendo, todo o corpo tem que doer, afinal somos um só corpo. A carta aos Filipenses, eu pessoalmente é a carta que eu mais gosto. Eu chamo da carta da alegria no meio da dor. Paulo está preso e ele simplesmente fala a palavra alegria mais de 30 vezes na carta aos Filipenses, que tem apenas 5 capítulos. Fala de alegria a rodo. Imagine você preso, injustiçado, por amor a Cristo, e você encorajando as pessoas: alegrai-vos o Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos o Senhor. Ele não está contente apenas em falar para as pessoas se alegrarem, mas elas têm que se alegrar verdadeiramente, mesmo passando pelas tribulações. Para mim, Filipenses 2 é o meu texto áureo, em que Paulo fala através, ou Jesus fala através do apóstolo Paulo, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo homem, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes o sentimento dele foi de entrega, de ser servo, a ponto de morrer em uma morte vergonhosa, morte de cruz. Mas no final da sua jornada, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da humanidade. A carta aos Colossenses, ela vai falar a respeito da pessoa de Cristo, a importância do Cristo Deus. A carta aos Tessalonicenses, ela é uma carta escatológica. O que é escatologia? Vocês devem ter visto com o nosso pastor Leandro, é o estudo dos fins dos tempos. E a carta, são 2 cartas aos Tessalonicenses, especialmente a segunda carta, ela vai falar da volta de Jesus. Nós temos alguns livros apenas, pequenos trechos, o Apocalipse inteiro fala a respeito do triunfo final de Jesus, mas a gente tem algumas revelações sobre a volta de Jesus, por exemplo, no sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, Jesus falando sobre sua volta, sua vinda, é onde Jesus revela, por exemplo, um indicativo de quando vai haver a volta dele. E por esfriar o amor de muitos, ou por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eis aí um sinal do fim dos tempos. Então, se a gente está vendo o aumento da iniquidade e a diminuição e o esfriamento do amor, é possível que Jesus esteja às portas. Se os discípulos eles acreditavam há 2000 anos que Jesus estava às portas, 2000 anos depois está mais perto ainda. Então a gente tem que estar extremamente preparado, juntar os pés, eita, dei aqui uma de, né?
do remanto, não foi, irmão? Junta as pernas, irmão. Jesus está voltando e ele vai retornar. E em 2 Tessalonicenses mostra um pouco a respeito dessa volta de Jesus também. A carta a Timóteo, são 2 cartas, elas são muito legais, são cartas pessoais. Mas mesmo sendo cartas pessoais, Paulo vai ter a preocupação de falar para a igreja e para as outras pessoas. Ele vai falar, por exemplo, a Timóteo: olha, Timóteo, tem cuidado de ti e da sã doutrina. Não esqueça da doutrina, não esqueça da palavra, não esqueça do evangelho, não esqueça da aplicação da teologia, mas lembre-se também que é necessário cuidar de si mesmo. Parece um discurso egoísta, mas não é, porque quando nós nos convertemos, a tendência é que nós nos doamos demais, nós vamos nos doar totalmente, e isso naturalmente vai gerar algum desgaste físico, mental, espiritual. E Paulo está dizendo, é necessário cuidar de si mesmo. E quando ele está falando de cuidar de si mesmo, ele está falando fisicamente, ele está falando mentalmente, ele está falando espiritualmente. Não dá para cuidar dos outros sem cuidar de si mesmo. Não dá para fazer isso. Quem conseguia carregar essa carga já morreu na cruz e resolveu o nosso problema, que era o da morte: Jesus. Nós podemos sim ajudar as pessoas, mas eu não posso somatizar, aí entra um pouco de psicologia talvez, os problemas dos outros em mim. Tem gente que tem um coração muito bom, meu irmão Geraldo, e glória a Deus por essas pessoas, mas elas absolvem o problema do outro de uma maneira tão cruel, de uma maneira tão dura, que elas adoecem literalmente. O corpo sente, ela sente febre, ela sente cansaço, ela sente indisposição, é possível que desenvolva algum tipo de depressão. Por isso Paulo está dizendo, cuide também de vocês. E há um complemento com o que está lá em Efésios, já que nós somos templo e morada do Espírito Santo, é necessário também haver esse cuidado. Algumas igrejas vão ser mais radicais com esse cuidado. Vou citar aqui os adventistas, por exemplo. Eles são muito radicais no sentido do cuidar de si mesmo. Não sei se vocês sabem, mas se nós formos dividir a humanidade em categoria de religião, o povo que vive mais são os adventistas, de todas as religiões possíveis e imagináveis, não apenas dentro do cristianismo, mas para além do cristianismo, o islamismo, o judaísmo, religiões de ordem oriental, todas essas ficam no bolso no quesito cuidar da saúde. Você vai assistir a TV Novo Tempo, meu amigo, eu sinto vergonha. Nossa irmã Tássia ali é nutricionista, né? Eu acho que ela, se assistir um negócio desse, ela vai ao delírio. Meu Deus, seria um povo que eu não teria problema de cuidar, porque o povo já se cuida. Eu estava falando com a irmã Verônica ali, antes de começar o culto, a porta ainda estava fechada, aí ela falando, o pessoal come lá pão de beijo, não é pão de queijo não, é pão de beijo, porque são veganos e tal. A gente pentecostal, meu amigo, não tem isso não. Tá chegando o finalzinho de ano aí, vocês vão ver o banquete que vai ser na nossa ceia de Natal. Prepara, né, Wagner? Que o negócio é pesado, né? Muita comida, exagera, mas eles vão levar aquela ideia de cuidar do próprio corpo como templo do Senhor de maneira importante. A carta a Tito também é uma carta pessoal, fala sobre discipulado, e eu acho, Aquiles, que é uma carta para ti, para você. Dê uma lida, vou te dar esse conselho, a carta a Tito. A gente vai ver bastante sobre discipulado nessa carta, cuidado pessoal, o trato que Paulo vai ter com Tito é incrível. E nós temos a carta a Filemon. Eu já preguei sobre Filemon. Filemon tem um capítulo apenas. É um dos livros mais profundos da Bíblia. Um capítulo só. Incrível. Se possível, leiam a carta de Paulo a Filemon. Ele vai falar sobre prisão, escravidão, liberdade.
ele vai falar sobre perdão, vai falar sobre autoridade espiritual, vai falar sobre a forma como nós planejamos o futuro e como nós devemos colocar esses planos nas mãos de Deus. Um capítulo apenas com 24 versículos e que você sai totalmente alimentado. A carta só tem 3 personagens, mas você sai profundamente alimentado. Gosto muito. Ela vai falar sobre esses assuntos: autoridade, liberdade, igualdade. Parece mais a Revolução Francesa, né? Mas não é. E a gente tem a carta aos Hebreus, que há uma incógnita. Nós não sabemos de fato quem escreveu a carta aos Hebreus. Pela forma do linguajar, que muito se assemelha a Paulo, tudo indica que tenha sido o apóstolo Paulo ou alguém muito próximo a ele. É possível que tenha sido alguém muito próximo a ele. Já outras pessoas vão dizer que não era alguém tão próximo. Vão dizer, por exemplo, que foi Apolo. Lembra que eu falei de Apolo, aquele inteligentíssimo lá da Macedônia? Teria sido ele. O fato é que quem escreveu Hebreus não quis se identificar ou esqueceu de se identificar. Não teve essa preocupação. E que bom que não teve essa preocupação. Mesmo se fosse Paulo, imagine Paulo, que fazia questão de botar em toda a carta dele: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, esqueceu de falar aos Hebreus. Talvez ele tenha pensado assim: rapaz, aos Hebreus vai estar um tal de Pedro lá, eu não sei se eu me identifico ou não, não sei. Alguns vão atribuir a carta aos Hebreus a Silvano, que nós chamamos de Silas também, tá bem? Mas não sabemos o que é. Qual é o teor da carta aos Hebreus? Ela vai falar, já que é uma carta aos judeus, aos hebreus, como o próprio nome diz, sobre essa interação de antiga aliança e nova aliança. Por exemplo, quando vai chegar em Hebreus 11, o escritor ele vai ter o cuidado de falar da galeria dos heróis da fé hebraica, judaica. Aí ele vai citar Abraão, Isaac, Jacó, Davi. De fato, era um grande conhecedor do judaísmo, o que só corrobora com a ideia de que pode ter sido Paulo. Afinal, Paulo também era um grande, profundo conhecedor do judaísmo. E aí a carta aos Hebreus vai tratar bastante sobre o conflito existente entre judeus convertidos ao cristianismo e cristãos gentios, pessoas que não eram judeus. Por exemplo, a gente vai ter um grande debate a respeito da circuncisão. Os irmãos, especialmente os homens, devem saber o que é a circuncisão. Havia um costume, e era uma aliança de Deus com o povo de Israel, dos homens cortarem ali aquele prepúcio do órgão genital, e aquela era uma forma de uma aliança estabelecida juntamente com Deus. E vai haver um debate, irmão Aquiles: é preciso mesmo, depois de Jesus, fazer a circuncisão ou não? Jesus foi circuncidado, afinal ele foi levado ao 6º dia ao templo, ao 6º dia de nascido, para ser circuncidado. Mas a gente tem que lembrar que Jesus era judeu. Às vezes a gente esquece, Jesus tinha uma religião, ele era judeu, tanto que cumpriu a lei, coisa que absolutamente nenhum homem chegou a conseguir fazer. Mas por ele ser judeu, ele estava submisso à lei judaica. Quanto brasileiro, eu preciso me submeter, dentre outras coisas, à circuncisão. Vai haver esse debate dentro da igreja em Jerusalém. Então a gente vai ter várias cartas aí, várias histórias, muita coisa sendo dita. Paulo vai escrever mais da metade do Novo Testamento só em cartas, fora as cartas universais, das quais eu citei também. Vamos avançar aqui um pouquinho. Falando em problemas, é importante dizer que, eu já falei sobre isso, que a igreja de Atos e a igreja primitiva tinha muitos problemas.
Muitos. Eu fico muito preocupado quando alguém diz assim: precisamos voltar a ser como a igreja primitiva. Eu fico muito preocupado mesmo, porque, meu amigo, tem igreja hoje em dia que tem menos problema do que a igreja de Corinto. Eu já falei, torno a repetir. Por exemplo, na igreja de Corinto tinha um trisal, né? Um homem, o filho e a madrasta, fazendo ali situações que estavam fora do padrão estabelecido por Deus. Problema gravíssimo. Os problemas que eu citei agora há pouco de ordem espiritual. Os dons espirituais que haviam muito sobre a igreja de Corinto eram muito mal utilizados. Paulo ele vai ter que regulamentar tudo isso. Por exemplo, olha, vocês falam muito em línguas. Glória a Deus. Que bênção que vocês falam. Mas o negócio está bagunçado. E aí Paulo ele vai estabelecer como é a forma de se falar em línguas estranhas. Quando falar, quem fala, fala para a sua própria edificação. E a edificação da igreja é quando há a interpretação, que aí já é um outro dom. O dom de línguas e o dom de interpretação. Quando forem falar, fale um de cada vez. Então há aí uma série de dificuldades e problemas. Tem uma pessoa que escreve a Paulo, chamada Chloe. Ela é o dedo duro, ou ele, não sabemos, que Chloe é um nome que parece ser masculino ou feminino, tanto faz. Escreveu para Paulo: Paulo, o negócio está bagunçado na igreja de Corinto, resolve aí. Paulo já tinha escrito antes a carta que se perdeu, e escreve de novo para resolver os problemas. A gente tem problemas de ordem de relacionamento. Graças a Deus, hoje em dia não existe mais isso nas igrejas, né? Ou tem? Problema de relacionamento? Acabou, irmão, não tem isso mais não, que é isso? Nós em 2000 anos conseguimos amadurecer a ponto de não ter problema, não é? Amém. Eu já vi problema em igreja, dos mais bobos aos mais cabeludos e difíceis possíveis. Pastor, a irmã está querendo que a cortina da comissão do aniversário seja amarelo. Só que todo mundo quer verde. E aí começa. E o pobre do pastor tendo que escolher cor de cortina. Já pensou, irmão Jorge? Tendo que escolher tanta coisa para administrar na igreja. E a gente tendo que resolver e administrar a cor de cortina. A roupa da comissão. Eita Jesus! É uma dificuldade. Irmã Regina já foi de comissão, não foi? Já foi da comissão. Eita, usava cocó. Oi? Grupo de mulheres. Não era comissão, né? Comissão é mais pentecostal, é um negócio mais, né? E a gente vai ter esse tipo de problema de relacionamento começando no início da igreja. No iniciozinho. Para escolher o apóstolo que iria substituir Judas, que havia traído Jesus, os caras não chegam a um consenso. É preciso fazer um sorteio. Um dia, nas minhas perguntas que eu farei a Jesus quando ascender aos céus, eu perguntarei: como foi o sorteio desse negócio aí, Jesus? Foi uma telecena, foi o quê? Mais pontos, menos pontos, como é que é isso? Os irmãos, 11 irmãos, que passaram 3 anos andando juntos, não chegaram a um consenso e precisou se fazer um sorteio para se escolher quem seria, e termina Matias sendo escolhido. Paulo, meu Deus do céu, está aí um homem para se envolver em confusão, alguns por querer, e ele era dos tipos aquele, viu, Rickson, que dava um boi para não entrar numa briga, mas dava uma boiada para não sair de uma. Ele vai arranjar um problema enorme com Barnabé. Olha, Barnabé, tem um tal de João Marcos aí, e eu não vou fazer a obra se esse menino for, porque ele é muito menino, ele é muito novo, ele não está preparado.
Aí Barnabé, eu acho que ele está preparado. Eu acho que está, eu acho que não está, eu acho que está, eu acho que não está. Os dois que eram amigos rompem. Cada um vai para um lado. Já pensou um negócio desse? No final da vida, eu acho que eu já falei isso a vocês, está Paulo escrevendo a Filemon, já preso, e dizendo, me traz João Marcos, porque ele me é muito útil. Adiantou, está brigando. Paulo, é? Já pensou Paulo brigando? Paulo chega aqui na igreja, e Aquiles? Quem é esse pastor barbudo aí que fala que só? Esse homem é brabo, né? Vamos ver quem é brabo mesmo. Eu sei que a minha fama aqui na igreja é do cajado, né, irmão? Eu já estou sabendo disso, viu? Eu sou o pastor do cajado. Pastor Leandro é o pastor do... Tem a vara que puxa a ovelhinha, cuida, trata. Aí quando chega bem pertinho, ele... Aparece, pastor Bruno, aí eu dou uma porradinha. Eu ia ter alguns problemas com Paulo. Acho que eu sou sanguíneo como ele. E tantos outros problemas, irmãos, que se a gente for avaliar, parar... Deixa eu falar um problema para vocês. Abram aí. Atos capítulo 5. Esse aqui é fenomenal. Tem gente que diz assim, tem o tempo da lei e o tempo da graça. E no tempo da graça eu posso tudo, porque é graça. Não sabe ele que a graça, pelo menos para mim, meu irmão George, acocha mais. Vamos para um exemplo? Está o povo de Israel, e eles tinham isso aqui, ó. Tem que seguir as 70 leis que estão aqui escritas. As 10, os 10 mandamentos e outras 60 que foram estabelecidas por Deus. Siga só isso, meu filho. Se você, eu não estou inventando moda não, se você seguir só isso, está ótimo. Quem foi que conseguiu seguir? Ninguém. Aí chega o tempo da graça, que alguns falam que é mais light, porque graça é favor e merecido, de fato é, mas vamos ver se é mais light. Eu sei isso, não preciso seguir as 70 leis como está lá, preciso seguir só 2, ama a Deus sobre todas as coisas, e ama ao próximo como a ti mesmo, acabou-se. Porque quem ama o próximo não vai roubar, quem ama o próximo não vai matar, quem ama o próximo não vai adulterar, quem ama o próximo não vai cobiçar. Resumiu a lei. Quem está fazendo isso? Jesus. Só que agora você está falando que o tempo da graça é mais light, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou botar um negócio no teu coração chamado Espírito Santo, que não existia no povo de Israel, que não estava na antiga aliança. Ele existia, mas não estava no coração do povo, porque Deus estava representado pela arca da aliança. Na arca, o manjar, o cajado que floresceu e as tábuas da lei. Eu vou colocar, Rickson, o Espírito Santo. Glória a Deus! Recebi o Espírito Santo na hora que me converti. Aí você agora vai pecar. E eu não preciso olhar isso. Tem um tal do Espírito Santo aqui dentro. Campeão. Tu vai fazer isso mesmo? Tu tem certeza que tu vai pecar mesmo? Eu estou contigo e mesmo assim tu vai errar. Se isso é algo mais light, eu não entendo dessa forma. Eu entendo que o cuidado de Deus é maior ainda, ao ponto de habitar dentro do nosso coração e nos alertar no momento em que nós estamos prestes a cair. Porque o desejo de Deus é que nós sejamos salvos, diga amém. E todos vocês são salvos em Jesus. Só que Deus tem um outro desejo incrível, é que vocês sejam santos. E meu amigo, o preço foi altíssimo para adquirir a salvação. Preço de sangue, ninguém podia pagar, Jesus pagou. Existe um segundo preço agora, o da santidade. E esse Jesus não vai te pegar pelo braço e fazer tu ser santo, não. Perseverança dos santos. É preciso persistir
em ser santo. Apocalipse 22 fala sobre isso. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é justo, seja ainda mais justo. Quem é sujo, suje-se mais. A santidade é algo tão importante para o cristão, tão importante quanto a salvação, a ponto de Jesus dizer, através do apóstolo Paulo, que sem ela, ninguém verá a Deus. Sem santidade é impossível ver Deus. E o que é santidade? Perfeição? Absolutamente não. Santidade é busca contínua por intimidade com o Senhor. E vez por outra, nós iremos pecar. E vez por outra, nós iremos cair. Mas a gente persiste na caminhada, na santidade, sabendo que existe um Deus que é perdoador de todos os pecados e galardoador daqueles que persistem na santidade. Ele dá presentes para quem persiste na santidade. E glória a Deus. Veja, eu disse a vocês, vocês são salvos e vocês disseram amém. Agora eu vou dizer e vocês vão dizer amém também. Vocês são santos. Digam amém? Vocês são santos. Certa vez, meu irmão Rickson, alguém para me ultrajar disse, você só quer ser santo. Eu disse, não é que tu acertou? Rapaz, o cara agora é adivinho. É isso mesmo, irmão, eu quero ser santo. A palavra é clara, diz, sede santo, porque eu sou santo. Eu quero ser, eu sou, não. Mas o desejo, o queimou, a vontade, tem que ser de ser santo. E como é que a gente alcança essa santidade? Difícil, irmão. Renunciando o próprio eu. Posso confessar um pecado? Posso. A Bíblia diz que devemos confessar nossos pecados. Não como nossos irmãos católicos fazem, né? Vai rezar 2 Pai Nosso, 3 Ave Maria, seus pecados estão perdoados. Eu confesso meus pecados, para que os irmãos orem por mim, e eu possa cada vez mais buscar transformação. Estou eu sábado, voltando para casa, não sei de onde. Aí o abençoado do motoqueiro me corta pela direita, do iFood. Aí eu olho para Jair e diz, segura. Segura que eu vou atrás. Motoqueiro é uma benção, viu, meu irmão? Eu sei que o senhor me perdoe, mas a primeira coisa que me veio à cabeça foi o seguinte, vai ter gente que vai pagar por ele. Vai ter motoqueiro com a mochila laranja, que quando eu ver vai ter que pagar por esse aí, porque para mim é todo mundo igual agora. Pequei. Acabou-se. Desejei vingança. Fui atrás, aqueles quebra-molas ali da entrada do condomínio, que são uma benção, né? Estavam até destruindo um deles hoje. Eu acho que eu vou ajudar a destruir. Aqueles da entrada ali. Aquilo é um quebra-mola bem feito, né? Maravilhoso. Não tinha ele na minha frente não, meu irmão. Abaixei a janela e... Aí o outro, do outro lado, o que é que eu ganhei com isso? Chego em casa e começo a chorar. Me perdoa, Jaira. Porque não ganhei absolutamente nada. E a santidade é um processo contínuo. E são nas pequenas coisas, Rickson, que a gente deve demonstrar que realmente estamos vencendo ou não. Cair feio, terrível. Aí Jesus, por ser maravilhoso, gracioso, misericordioso, diz, levanta e volta a caminhar. No mundo colorido, o que é que deveria acontecer agora? Nunca mais um motoqueiro me cortar pela direita. O que é que vai acontecer por esses dias? Vai cortar um pela direita, outro por cima, outro pela esquerda, outro por baixo, se deixar, para que na próxima eu possa ter realmente, e aí não vai ter desculpa, aprendido a lição. E fazer a coisa como deve ser feita, correta. Na próxima passa de novo para tu ver se eu não passo por cima. Já pensasse.
Mas pastor, isso aqui, você sabe o que é? Carne. Isso aqui é corpo humano. É tão miserável, é tão nojento, que não vai nem subir. Vai ficar. Os mortos ressuscitarão primeiro. Primeira coisa, eles vão ressuscitar. E a igreja, ou seja, aqueles que ficaram e aqueles que acabaram de ressuscitar, receberão um novo corpo glorioso. Porque mesmo ressurreto, aquele turma ali não adianta ficar com o mesmo corpo que tinha antes. Eles têm que receber um novo corpo, que agora vai ser incorruptível. E aí, meu irmão, quando chegar no céu, aí sim, talvez, seja só lazer. Apesar de Jesus dizer que nós vamos ser sacerdotes reais. Eu não imagino um sacerdote descansando. Apesar de Jesus dizer que nós vamos julgar as nações. Tu já imaginou um juiz sem fazer nada? Se ele está dizendo que a gente vai julgar as nações, ele não está atribuindo funções. Ô bonitão, tu vai para o céu para adorar. Qual é a diferença daqui? É que aqui tu adora, se for dar um pulo, ou se quiser fazer que nem os bonitas do querigma, vai ter o cansaço lá em cima, novo corpo glorioso. Não tem cansaço, não tem choro, não tem ranger de dente, não tem nada disso. Deixa eu falar algumas dessas promessas, porque Deus ele pede para eu compartilhar com vocês, que estão descritas lá no livro do Apocalipse. Uma coroa da vida será colocada sobre as nossas cabeças. Digam amém. A coisa será tão maravilhosa, meu irmão, que nós receberemos uma pedra com um novo nome, nova história, eterna, escrita pelo próprio Deus. Nós teremos acesso a uma coisa que nem Adão e Eva tiveram, a árvore da vida. Apocalipse 22 nos garante que nós comeremos o fruto da árvore da vida para termos a eternidade. São muitas coisas maravilhosas. O galardão, muito se discute o que é o galardão, né? Cada pessoa, não sei se vocês sabem, a Bíblia descreve que vai receber galardões diferentes. Se o meu for comer hambúrguer sem engordar, eu vou estar tão feliz. Mas eu acho que não é isso. Deve ser algo que traz completude. Para que comer hambúrguer se lá não vai haver fome? Lá não vai haver fome. Então lá não vai ter desejo, porque nós estaremos plenamente saciados. Lá vai haver a morada. Não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede também em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eis que eu irei e prepararei o lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Pode estar tudo vazio. Se tiver eu e ele, eu vou estar feliz. Só que não vai estar só eu e ele. Vai estar eu, ele, Tássia, Aquiles, irmã Regina, todos nós, em nome de Jesus. Eu creio que nossos pais, eu creio que nossos filhos, eu creio que nossos amigos e tantos quantos crerem e forem batizados pelo nosso Deus. Atos 5, eu falei para vocês abrirem, já ia esquecer. Rapaz, que bronca. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tempo da graça, olha. O negócio é bom, vamos ver se é bom mesmo. Atos 5, versículo 11. Não, a partir do 1. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Também é porque todo mundo da igreja estava vendendo suas propriedades. A pessoal diz, o pessoal mete de política em tudo. Os caras eram comunistas. Que história é essa? Lembra que eu falei que para esse povo, Jesus iria voltar a qualquer momento? Eles acreditavam na parúzia de Jesus, a volta triunfal de Jesus a qualquer momento como rei. Para eles, irmão Jorge, não fazia sentido algum existir propriedade.
eu vou vender tudo, porque Jesus vai raiar a qualquer momento. E esse deve ser o desejo do nosso coração. Jesus vai raiar a qualquer momento. Aí por causa disso eu vou sair vendendo as coisas no condomínio? Não. Vou pegar meu carro ali suadinho? Não. Mas o meu carro vai servir para o reino de Deus. Mas a minha casa vai servir para o reino de Deus. Mas a minha vida vai servir para o reino de Deus. Estava todo mundo vendendo. Aí esse casal abençoado inventou de vender também. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si. Ele, Ananias. Tendo conhecimento disso, também sua esposa. O casal aí estava no crime organizado. O negócio estava sério. Ele levou a parte restante, olha, o que sobrou, o resto, e depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro, Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficastes com parte do valor do terreno? Ele tinha revelado qual era o valor total do terreno até agora? Não. Mas Deus, conhecedor da intenção do coração de Ananias, viu que ele estava fazendo, porque todo mundo estava fazendo, entregando seu tudo, vendeu seu tudo e entregou uma parte. Aí Pedro vai continuar. Deus não está interessado na parte ou no tudo, porque Deus não tem essa necessidade. Mantendo-o contigo, porventura, não continuaria teu? Era melhor tu não vender. E não ia ter pecado nenhum. Se tu não vendesse, tu não tinha pecado? E vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que tu mentiste, mas contra Deus. Ananias não falou uma palavra. Ele não disse quanto foi o terreno. Ele não disse que deu só uma parte do valor do terreno. Ele simplesmente mentiu em seu coração, vendo que todo mundo estava vendendo tudo e entregando tudo. Só que ele mentiu. E Deus revelou isso a Pedro. Tu estás mentindo. Eu não acredito que Deus aqui pegou Ananias e vou soltar um raio no coração dele agora. Morre. Deus não é Zeus. Mas não é menino, ele não vai estar fazendo um negócio desse. Mas eu acredito que a mentira, sabe aquela mentira, quando ele pega, meu irmão, uma vez já me pegaram na mentira. E a pessoa que me pegou na mentira disse que eu mudei de cor na hora. E quem muda de cor é porque o sangue sumiu. O que é que possivelmente aconteceu aqui com Ananias? Meu Jesus, me pegaram, ó. Acabou-se. O cara foi fulminado. Provavelmente teve um ataque cardíaco na hora, porque foi pego na mentira. Ao ouvir essa demonstração, Ananias caiu morto. Então, grande temor tomou conta de todos os que souberam o que havia acontecido. Eita, Pedro está matando gente. Eu acho que a ideia foi essa. O homem que estava agora pregando 3.000 almas se converteram, agora está dizendo que os outros estão mentindo, e eu sou doido de mentir na frente desse cara. Sou nada. O homem fala e os outros morrem, vou não. Esse não é o Deus do tempo da graça, né? E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo. Já tinha aquele negócio de cobrir, acenderam as velinhas, esperaram o IML chegar, né, para remover o corpo. Carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. Ela sabia da sacanagem que o marido tinha feito, mas ela não sabia que o marido tinha morrido. E Pedro a questionou. Diz-me, deu a oportunidade. Para Ananias ele não deu essa oportunidade não, viu? Ele simplesmente disse, ó, tu mentiu. Mentiu. Moça, tu tem a oportunidade de falar a verdade. Diz-me, vendeste por este preço aquelas terras? Ela confirmou, sim, por esse preço. A menina teve uma oportunidade. Só que a palavra de Deus diz que é sim, sim,
não, não. O que é que acontece com ela? Morreu. O que vem além do sim, sim, não, não, é de procedência maligna. Deixa eu complementar. Se é de procedência maligna, é pecado. E o salário do pecado é a morte. Ora, tempo da graça. O salário do pecado é a morte. Não tem conversa. Deus não mudou. Deus permitia determinadas situações para uma cultura específica, para um povo específico, para uma época específica dentro do judaísmo. Deus não muda, Jesus cumpre a lei e continua sendo o mesmo Deus. Que Deus é esse? Baseado em amor e em justiça. Ele continua sendo justo, ele continua sendo amoroso, ele continua sendo Deus, ele é imutável. Então Pedro a repreendeu: porque vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e ele as levarão também. Eu imagino que Pedro estava falando assim, ó: acompanha esses homens aí, vai lá ver onde teu marido está enterrado, porque ele mentiu. Deu nem tempo. Morreu também, porque foi pega na mentira e acabou-se. O salário do pecado é a morte. No caso de Ananias e Safira, foi a morte física e espiritual instantaneamente. Mas imagine você morrer fisicamente aos poucos e espiritualmente também. Talvez seja até pior, porque você vai fazendo com que Jesus tenha que ser crucificado de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes necessária for, e é algo muito difícil. Mais uma vez, quem é limpo, limpe-se mais. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro, e então aqueles jovens entraram e a encontraram-na morta. Levaram-na e a sepultaram ao lado do marido. Pelo menos deram um enterro digno, né? E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que ouviram falar desse acontecimento. Rapaz, mentira dentro da igreja. Hoje tem isso hoje em dia mais nada, mano. Eu duvido. Tem não, Rickson. Tu acha que tem? Mentira, tem não, mano. Duvido. 2000 anos a gente aprendeu, não é possível. É, né? Não, né? Aumenta, mas não inventa, né? Como diria Nelson Rubens, ok. Veja, né? Que é isso? Problemas que se apresentavam na antiguidade e vão persistir por toda a história da humanidade, unicamente porque nós estamos debaixo do jugo do pecado, porém agora lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E há uma luta espiritual. Eu falei no início do contexto do livro da Carta aos Romanos, e a Carta aos Romanos ela vai falar no capítulo 7 e 8, que existe em nós uma guerra espiritual. O corpo pende para o pecado e para a morte, o espírito pende para a vida. Essa guerra não é fácil, essa luta é tremenda e cruel. E quem é que sofre no meio? Quem está no meio dela. Quem é que está no meio dela? Eu. Quem é que está no meio dessa luta? Você. Tem dois negocinhos em você lutando, cada uma querendo uma coisa. Quem já assistiu Pato Donald sabe o que eu estou falando. Quem já assistiu Pluto, Mickey, o Mickey bonzinho, o Mickey malzinho, no seu pé da orelha dizendo, faz o bem. E geralmente o Mickey bonzinho é visto como um bobão, não é isso? Porque até isso o diabo, como ele é sujo, né? Ele tenta mostrar até numa coisa que é infantilizada, que ser bonzinho é uma bobagem. Que ser malzinho é que é legal, é cool. Legal em inglês. Tá na moda, né? Pode. A gente tem que alimentar o nosso espírito, afinal de contas, essa guerra precisa ser vencida. E tantos outros problemas, amados. Eu poderia passar aqui vários momentos falando, mas eu vou dar por encerrado esse momento. O que é que eu quero falar com tudo isso? Independente dos problemas, independente das
dificuldades que venham a ser apresentadas, Deus continua sendo Deus, perfeito é Ele. Essa igreja, como todos sabem, ela tem por lema em cada lá um altar, e ela tem um outro grande lema, que aqui é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. No dia que vocês verem uma igreja perfeita, não entrem nela de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque é você botando o pezinho e ela deixando de ser perfeita. Precisa desenhar, irmão? Não precisa desenhar. Nós somos imperfeitos. Nós somos falhos. E nós estamos em busca da santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Façamos essa busca cada vez mais. E possamos sanar os problemas. Porque, ora, se tem problema há 2000 anos, não vai ser agora que vai mudar. Se tem gente pisando no calo da gente há 2000 anos, não vai ser agora que a gente vai mudar. Você é Deus para mudar a essência da humanidade? Não. Eu sou Deus? Não. O que é que a gente pode fazer juntos? Orar um pelos outros. O que é que a gente pode fazer juntos? Aconselhar uns aos outros. E buscar uma vida mútua de santidade. Uma coletividade de santidade. A palavra de Deus diz que quando nós formos um só, inclusive no aspecto da santidade, o mundo vai crer que nós fomos enviados por Deus. E é preciso ajudar, encorajar uns aos outros a sermos santos. Vamos ficar de pé? Eu acho que eu fui o mais rápido possível. Como eu disse, segunda que vem, start para líderes. Quem fez, eu acho que nosso irmão já fez, não foi aqueles? Faça de novo. É bom, né? Start para líderes, o retorno. O retorno final. Nosso irmão George pegou uma boa parte, faça também, meu irmão. Nosso irmão Wagner nunca fez, o sonho dele é fazer o bendito Start para líderes. Ele já fez 200 turmas de Atos e hoje finalmente concluiu. Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Hoje ele, não lhe vejo mais, só agora no Atos. Né? Só no Start agora. Oi? E a gente vai começar uma nova turma, se Deus quiser, semana que vem. Se não formarmos a nova turma, vai ser naquele formato. A gente vai para o Atos de novo, só que estudando coisas específicas. Cartas, estudando o Apocalipse, estudando os Evangelhos. Eu tenho uma vontade aqui um dia de fazer um estudo sobre o Pentateuco. Eu acho que Gênesis vai ser uns 50 encontros. Um para cada capítulo. São 50, né? Tá bom. 50 capítulos, 50 encontros. Pastor... Poxa, me fugiu a cabeça. Spurgeon passou 12 anos pregando sobre Romanos. Somente. 16 capítulos, o homem pregando por 12 anos. 5 sermões por dia. Somente. É complicado, né, irmão? Um versículo a cada dia, para você ver. Pegue Romanos 12, 1 e 2. Só isso, tarefinha de casa. Romanos 12, 1 e 2. Quase não leia não, irmão. Mergulhe. 2 versículos só. Chave da Bíblia. Você vai ver o que é Jesus ali. Romanos 12, 1 e 2.